Boa tarde, pessoal. Eu sou Isabela, analista de marketing de conteúdo daqui da Mundi. E hoje a gente vai começar mais um webinar ao vivo, um formato um pouquinho diferente do usual, né? Eu estou aqui com a Lu, da agência Local Turismo. A Tatá e a Mari também estão aqui com a gente. Trabalham as três aqui na Local, a gente está aqui em Campinas, para apresentar um webinar para vocês sobre um assunto que é de interesse de todos os agentes de viagem, é um assunto muito relevante, que é como a Local Turismo transformou os orçamentos em um serviço lucrativo para a agência, tá? Lembrando que nós deixamos as dúvidas para o final, então pode mandando nos comentários. Se a imagem não estiver legal, o som não estiver saindo muito legal, manda também, que a Paula está passando tudo para mim. E agora eu vou pedir para a Lu se apresentar, falar um pouquinho sobre a trajetória dela no turismo, sobre a Local, para que vocês conheçam um pouquinho dessa agência de viagens. Bom, então meu nome é Luciana, eu junto com a Tatá e com a Mari, nós somos sócias da Local Turismo, que existe há mais ou menos 15 anos. No turismo, minha trajetória começou, eu acho que foi em 98, quando eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, e naquela época, quem podia fazer intercâmbio ia para o Canadá ou Estados Unidos, e eu falei, não, quero ir para a Austrália. E as agências de intercâmbio aqui em Campinas não estavam habituadas com a Austrália. Eu fui até a primeira que foi para a Austrália. Na cidade que eu fiquei, fui a primeira brasileira. Então, foi uma vivência muito, muito legal, muito rica. Pude me aprofundar bem na cultura deles. Aí, terminei, na época, falava colegial. E aí, na época da faculdade, eu fui prestar turismo, mas na verdade, meio porque eu não sabia muito o que eu queria. E eu sabia que turismo devia ser legal e caí de paraquedas. E aí, ao longo da faculdade, eu fui percebendo que realmente era a minha escolha, me identifiquei, minha vocação, e estou aí até hoje. A Local Turismo começou comigo com a Tatá, era primeiro turismo receptivo, porque a gente identificou uma lacuna aqui em Campinas de que vinham muitos estrangeiros e aí eles queriam fazer passeio, city tour, alguma assessoria e não tinha quem fizesse. Então a gente começou com isso. E depois eles falavam, eu queria ir para o Rio de Janeiro, queria ir para a Amazônia. E a gente não faz, a gente só faz receptivo. E depois, por que não fazemos? Vamos fazer também. E aí a gente começou a fazer o emissivo. Hoje é muito mais emissivo do que receptivo. E depois a Mari se juntou a nós e somos nós três. Legal. E então esse webinar a gente vai fazer naquele esquema de algumas perguntas. Tá. Nós separamos 12 questões aqui para a Lu, mas vocês podem ir mandando as dúvidas ao longo do conteúdo, tá? Eu vou começar perguntando para ela sobre esse processo de consultoria, tirando as dúvidas sobre como elas cobram, como é a abordagem do cliente, para que vocês entendam como funciona, mas podem mandando nos comentários para a gente, tá? Então, Lu, a primeira questão que eu gostaria de abrir aqui é como que fica a divisão de tarefas diárias em 3 pessoas, né? A questão do atendimento, do pós-venda. Vocês estavam comentando aqui com a gente que o cliente manda mensagem a todo momento, né? Você fez o roteiro para ele, ele a todo momento manda uma mensagem no WhatsApp, precisa de um suporte. Como que fica isso, essa divisão em 3 pessoas? Tá. Inicialmente era meio confusa essa parte, e aí estava trazendo muito atrito para a nossa harmonia. E aí a gente optou por contratar uma consultoria, uma pessoa que veio de fora, e a gente identificou o que cada uma tinha de maior capacidade, onde cada uma gostava mais de trabalhar. E aí, dentro da maior realização de cada uma, a gente fez essa divisão de tarefas. Então, hoje nós somos em 3 sócias, é uma agência enxuta, mas a gente consegue uma organização que permita com que a gente realize um bom atendimento dos clientes. Então, a Tatá faz toda a parte administrativa e financeira, ela também é a que pensa mais estrategicamente, a que traz as novidades, assim, tecnológicas. A Mari faz toda a parte de comunicação, então o pós-venda, mandar cartãozinho de aniversário, relacionamento com fornecedores, os posts de Instagram e Facebook, e ela também faz atendimento e vendas. E eu sou responsável por todo o atendimento. Então, tudo que chega na Local, primeiro vai passar por mim, eu vou fazer uma triagem, então às vezes não dá para eu assumir todos, e aí a gente vai dividindo um pouco entre as meninas,
ou o primeiro vai passar por mim. E é isso, e o WhatsApp 24 horas, porque essa coisa de consultoria também tem esse preço meio alto. Tem esse lado, né? Tem esse lado. Um atendimento, assim, bem Sim. próximo com os clientes. Legal. E na questão do foco, qual que é o foco e diferencial do local turismo? Fala um pouquinho sobre essa consultoria. Isso. O que acontece? A gente optou por um posicionamento onde a gente achou mais interessante para a nossa realização. Não que tenha uma fórmula de que isso é o sucesso absoluto. Cada um vai se identificar de um jeito. Mas a gente optou por trabalhar, ter menos clientes, então ter uma estrutura enxuta. A gente não é uma agência aberta, assim, de porta aberta. A gente não atende... a gente sempre atende com indicação, quem veio indicado por alguém. Então, não é uma agência 100% aberta. Com isso, a gente tem menos clientes. E aí, tendo menos clientes, a gente tem mais tempo para poder prestar um atendimento diferenciado. Então, o que a gente faz? A gente tenta entender a real necessidade do nosso cliente, o que ele está sonhando para aquela viagem, que às vezes nem ele sabe entender que ele está querendo aquilo. E então é uma coisa bem assim desenhada mesmo, é bem personalizada. A gente fala que é uma curadoria de viagem, mas realmente num perfil de uma grande agência com um movimento muito grande é mais difícil poder trabalhar dessa forma. Por isso que é o nosso posicionamento. Para vocês funciona, para o perfil de clientes que vocês têm, tem dado certo. Super! Para oferecer o atendimento mais personalizado possível, porque você falou, um passo a passo exatamente de como será a viagem para a pessoa antes dela realizar essa viagem. Exatamente, exatamente. E Lu, o formato de atendimento de vocês, como você falou, é bem diferenciado, não é uma agência de portas abertas. E como que vocês fazem para atrair novos clientes? Então, isso é uma coisa que a Mari, que é da comunicação, agora a gente está pensando como aumentar esse funil, mas até hoje, a gente está com 15 anos, 100% foi boca a boca. Então, indicação mesmo. Indicação, 100% até hoje. A gente tem clientes que viajam com a gente desde quando a Local abriu, então há 15 anos são clientes nossos. E a gente fez, às vezes, a lua de mel, aí fez a viagem um ano do filho, e daí tá indo, continua acompanhando junto com eles. Mas, inicialmente, é o boca a boca mesmo. Legal. E eu sei que, conversando com agentes, clientes Monde, que trabalham, né, com a gente, que estão no dia a dia com a gente, essa é uma questão que todos querem alcançar, que é ter recorrência de vendas, é vender para o mesmo cliente, o que é mais barato, acaba sendo mais prático, você acaba tendo um contato mais direto com a pessoa. Sim, às vezes por você já conhecer bem esse cliente, você consegue oferecer algo muito mais especial, específico para eles. E acerta na venda e o feedback é bom. Exatamente. E aí, tudo de bom. Torna-se um cliente que propaga a marca. Exatamente. A gente fala que os nossos clientes fofos, queridos, são os nossos maiores publicitários. São marqueteiros. Marqueteiros no local. Exatamente, esse é o ponto que a gente quer chegar, que oferecer um atendimento diferenciado, como que a gente está tratando aqui hoje, que a Local faz, fornece, possibilita para as agências ter essa recorrência de vendas e ter esses clientes como marqueteiros, publicitários da marca mesmo, voltando a comprar, indicando, que é o que um marketing boca a boca é um marketing gratuito para vocês. Exato. Legal. E ele é bem eficiente, porque não é ninguém falando, o amigo da pessoa falando. Sim, então, ele já vai próximo, com uma confiança. Tá, agora mais uma questão sobre os desafios que vocês enfrentam, né, no dia a dia. Quais são os problemas que vocês tinham antes de oferecer as vendas consultivas, antes de iniciar esse atendimento, de fazer esse roteiro personalizado para cada cliente em específico? O que vocês tinham de desafio por não cobrar os orçamentos, por ter que montar esse roteiro? Como que funcionava? Tá. Na verdade, inicialmente, a ideia de cobrar consultoria surgiu de uma raiva, tipo, de uma frustração. A gente estava furiosa de, muitas vezes, a pessoa sentar lá na nossa frente, a gente monta tudo que a gente investe em curso, em viagem,
em aprendizado, e você dá aquelas informações todas, e ela fala, obrigada, vou fechar na internet que é mais barato. E aí surgiu dessa raiva, é verdade, foi assim mesmo, e a gente se sentia muito frustrada, porque você demandava uma energia enorme naquilo, você gastava um tempão, você deixava de fazer outros atendimentos, de atender melhor outras pessoas que poderiam ser boas conversões em venda, para uma coisa que a pessoa fala, tchau, obrigada. Então, veio dessa frustração mesmo, dessa raiva inicial. Entendi. É a questão que eu sei que muitos agentes passam por isso, porque a gente recebe e-mail na parte de conteúdo falando sobre isso, que é a questão de que a internet está aí e muitos agentes estão tentando competir com a internet. Não é o que vocês estão fazendo. Vocês têm um perfil de clientes e vocês oferecem um atendimento diferenciado para alcançar esse perfil específico. Exatamente. E surgiu exatamente dessa raiva de dessa raiva. Até né? tem a história que nós somos em 3 mulheres, né? E a consultoria surgiu também dessa situação, que estava escorrendo água na parede da nossa agência, e a gente chamou o calheiro para ver o que podia ser. E o calheiro foi, subiu a escada, tirou uma folha, desceu, falou, era uma folha, R$70 a visita. E a gente falou, nossa, mas você gastou 2 minutos, só tirou uma folha, como assim? Eu falei, mas eu deixei de atender outras pessoas, eu deixei de fazer outros atendimentos, eu vim até aqui e eu tirei a folha. Então a gente falou, gente, todo mundo cobra pelo serviço. É igual a gente pede carona para taxista, a gente não pede carona para taxista. Então não tem que pedir dica para a gente de viagem. A gente estuda, é nosso trabalho. Então a gente vai vender isso, a gente vai vender nosso conhecimento. Não foi fácil, deu medo, mas valeu a pena. É exatamente essa questão que a gente quer chegar. O trabalho do agente de viagens, a pessoa chega e fala, eu quero uma dica de um lugar para ficar em tal destino. Só que por trás dessa dica, teve todo um estudo, teve todo um investimento financeiro para conhecer esse local, para se manter atualizado. Então, não é uma dica, né? Não é apenas uma dica. É uma consultoria que você já está fazendo com aquela pessoa. Então, é esse ponto que vocês estão trabalhando para chegar ao ideal. É isso mesmo. Perfeito. E agora uma questão que eu tenho certeza que vai deixar um pouco de dúvida, que é um pouquinho polêmica, né? Como que é a aceitação dos clientes em relação aos orçamentos? Se existe alguma resistência em pagar pelo serviço? Quando você fala, a gente tem essa cobrança pela nossa consultoria, como que eles reagem a essa abordagem? Num primeiro momento, até a gente começar a ter a coragem de cobrar a consultoria, a gente teve muito medo, e a gente pensou que íamos perder muitos clientes, ia perder muita venda, e essa questão da consultoria, realmente, ela não tem meio termo. Então, ou a pessoa fala, nossa, que legal que vocês têm esse serviço, obrigada, eu quero, ou não, ou vou pensar, volto a falar com você. Não tem muito meio termo. Só que o que a gente identificou é que esse cliente que fugiu da consultoria, muito possivelmente, em algum outro momento, ele ia espanar. E colocando a consultoria numa linha de frente, a gente filtrou. Então, a gente não gastou um tempo, uma dedicação desnecessária. E o cliente que comprou a consultoria, 100% acabou comprando alguma coisa na local. Pelo menos 2 coisas, tá? Que seja seguro ou aluguel de carro, vamos supor. Mas sempre alguma coisa ele compra. Perfeito. Então, a questão não é só lucratividade financeiramente, mas vocês não perderem o tempo de vocês montando um roteiro para uma pessoa que não tem o perfil de compras de uma agência, né? Que provavelmente iria comprar por conta própria, iria comprar pela internet. Isso, exatamente. A consultoria, ela se tornou um filtro para a gente. Por exemplo, se eu falar, a consultoria é o carro-chefe da Local Turismo, lucramos muito com isso. Não é diretamente, não é que a gente é o nosso maior negócio, é onde a gente mais ganha. Não é, a gente ainda ganha como uma agência convencional, com as comissões, com as RAVs e tudo mais. Só que o que acontece? A consultoria, por ela ter se tornado um filtro, com ela, a gente consegue despender nosso tempo, nosso atendimento, nossa dedicação nas vendas mais assertivas. E aí, com isso, a gente oferece as melhores opções para o nosso cliente, porque a gente tem tempo para
conhecer exatamente o que ele quer, e aí a gente consegue também agregar valor à venda. Então, o ticket médio aumenta. Então, de certa forma, aumenta a lucratividade como um todo, porque quem paga a consultoria vai comprar. E aí, você fazendo uma consultoria com qualidade, você consegue fazer uma venda mais assertiva. Então, a pessoa vai gastar mais com você. Fazendo uma venda mais assertiva, ela vai ficar mais feliz e ela vai comprar com você de novo. Então, acaba sendo indiretamente muito lucrativo. Legal. Não o valor absoluto da consultoria em si. Sim, em toda a questão que você falou, indicação, o ticket médio, que vocês conseguem aumentar na venda, lucrando mais. Sim, porque a gente senta com ele, a gente desenha a viagem para ele do jeitinho que ele quer. Perfeito. E aí fazer tudo isso e não ganhar, não cobrar, que é o que acontece muitas muito vezes, frustrante, né? Porque eu acho que todos nós, vocês que estão aí assistindo a gente, todo mundo faz isso. Então, vamos cobrar. Porque o agente de viagens, ele já oferece um atendimento de consultor. Exato. Só que tem esse receio, como você disse, esse medo de cobrar, da pessoa, de você perder aquele cliente ali para a internet. Ainda existe esse receio dos agentes de viagem, que é o que a gente está tentando mudar hoje, mostrar que é para a gente valorizar esse trabalho que vocês têm, que não é só uma dica, não é só um roteiro. Exatamente. Tem todo um estudo por trás disso, né? Existe esse receio, a gente mesmo tinha muito medo, mas aí a gente pensou o seguinte, a internet não é nossa inimiga, a gente pode usá-la a nosso favor. E o que a gente oferece, que é o nosso conhecimento, porque assim, tem muita informação na internet, mas quem que vai filtrar para saber o que é realmente pertinente, o que é interessante? O agente de viagem, ele faz essa curadoria para o cliente. E então ela não é nossa inimiga. E a outra coisa, o cliente que é fiel ao preço, aqueles que fazem leilão e ligam para milhões de agências e o agente acaba abrindo mão de comissão para converter aquela venda, ele é fiel ao preço. Quando você fideliza o seu cliente por você, no seu conhecimento, ele confia em você, na indicação que você dá, ele é fiel a você, não é o preço. Então, ele vai cotar com você, ele vai comprar com você. Às vezes, ele vai até falar, olha, Luciana, eu achei por esse valor, será que você consegue? Porque eu prefiro fazer com você. Então, eu acho que... Torna-se fiel à marca e não ele é fiel a nós, mas cabe a nós conseguirmos nos valorizar. Então, é um posicionamento do agente de viagem. Perfeito. E Lu, depois que vocês implementaram essa consultoria, essa estratégia, o que melhorou? O que vocês sentiram de melhora? Desde o aumento da taxa de conversão, o ganho de tempo que a gente falou, o aumento de faturamento, você falou também do ticket médio. O que vocês sentiram de melhora fazendo esse processo de consultoria? Olha, eu acho que uma coisa que melhorou muito entre nós três aqui foi a nossa realização. Porque a gente não se sentiu mais usada, sabe? Frustrada. Porque assim, eu tô te dando um serviço, você tá pagando por isso, negócios, tá aqui. Então a gente se sentiu mais realizada, mais valorizada mesmo. E é isso. E ganhamos muito tempo, porque a gente fez o filtro. Então, quem não quer já nem começa, nem faz a gente gastar o tempo com isso. E aí tem mais tempo para trabalhar melhor mesmo. Perfeito. E quanto tempo demorou para que vocês tivessem a certeza de que esse modelo de consultoria era o ideal? Funcionava para a agência, funcionava para o perfil de clientes e ia dar certo? Tá. Na verdade, esse modelo que a gente tá não é o ideal. A gente quer chegar lá. Uhum. Por quê? Hoje a gente ainda não consegue cobrar por todos os orçamentos. A gente não cobra por todos. No modelo ideal, a gente entende que a gente deveria cobrar por todos os orçamentos, para dar a nossa opinião de algum roteiro, para a gente poder indicar. A gente estudou para isso, a gente trabalha para isso, é o nosso conhecimento. Então, a gente não está no ideal ainda, mas vamos chegar lá. O ideal é que a gente consiga com todo mundo. Com todo mundo, não, com todos os tipos de cotação. Então, estruturando para isso, estudando, estamos estudando, trabalhando, porque hoje, por exemplo, a nossa consultoria ela tem um valor fixo e a gente entende que cada destino demanda um tempo, uma dedicação, um estudo, e que então talvez fosse interessante dividir os valores
Então, às vezes, para alguns destinos a consultoria é muito cara, para outros é muito barata, e aí dividir. Mas isso ainda está em estudo, não está em execução. Ah, mas em pouco tempo, com certeza. Com certeza, a gente vai se dedicar para isso. Perfeito. E uma dúvida que surgiu, eu queria saber como que as pessoas chegam até vocês para o atendimento. Você falou que às vezes eles mandam um e-mail e vocês retornam esse e-mail montando já o roteiro, explicando, dando dicas. Como que é a abordagem? Como que você fala para essa pessoa que quer uma consultoria? Tá. E também, como a gente ainda não consegue cobrar para todo mundo, como que funciona? Né? Isso. Então, por exemplo, quando o cliente está muito definido do que ele quer, então, Luciana, por favor, eu quero um aéreo nessa data para tal lugar. Quando é uma coisa bem assim... Pontual, isso. Bem pontual, a gente não cobra consultoria. Então, eu vou fazer aquela cotação e é isso. Agora, tem vários casos, isso acontece muito em lua de mel. Então, que a pessoa manda uma mensagem para a gente, ou vai na agência, ou liga, que seja. Ela nos procura e fala, eu vou viajar de lua de mel em novembro e tô na dúvida de Tailândia, Maldivas, Indonésia, mas também pensei na Europa. Você pode me mandar as 4 cotações e aí para a gente poder comparar os valores? Aí eu falo, bom, consultoria. Então a gente responde esse e-mail sempre de um jeito bem assim carinhoso, porque a nossa marca é o carinho, a alegria de atender. Então, parabéns pelo casamento, que legal. Eu acho que você se encaixa no nosso serviço de consultoria, onde a gente senta com você, analisa, conversa sobre os destinos e monta os roteiros. E daí eu vou explicando, cobramos X, caso você queira, por favor, vamos agendar. Perfeito. E é isso. E aí, nessa primeira triagem, a pessoa vai falar, vou falar com meu noivo e volto a te procurar. Ou, legal, pode fazer. Perfeito. E tem outra situação também, que às vezes a gente pensa só que o cliente quer sugar nossas informações, quando às vezes não é só isso. A gente tem muitos clientes que têm 1000 pontos estourando no cartão e tem programa, sei lá, de hotelaria e que não vai usar o aéreo, que não vai usar a hospedagem, mas que ele quer ter a curadoria de um agente para poder montar o roteiro, falar, olha, aqui você vai estar um dia nesse lugar, aqui você pode fazer esse passeio, esse restaurante é imperdível, eu reservo para você. Então, esse cliente também compra a consultoria. E às vezes não é que ele quer usar a nossa informação, é que ele tem os pontos do cartão, ele vai usar milhas, ele vai reservar lá, às vezes quer fazer Airbnb, tudo bem, mas ele quer alguém para desenhar o roteiro para ele. Então, aí também se encaixa. E é importante lembrar que, às vezes, uma mesma pessoa que tem um perfil de comprar pela internet, ela pode ter um perfil da consultoria, dependendo do destino, do momento, da situação. Então, vocês fazem esse estudo para entender se a pessoa ela está numa compra pontual ou se ela está numa compra de consultoria. Exatamente. Pode ser a mesma pessoa também. Exatamente. Então, a gente tem vários clientes. Então, um cliente nosso, Lu, vou para Nova York. Tal dia, volto tal dia. Quero hotel perto do Central Park, por exemplo. Então, fiz um aéreo para Nova York e o hotel lá, localização que ele pediu. Numa outra viagem, estou pensando em ir para a Indochina. 20 dias. Estou na dúvida se eu paro na Tailândia na ida ou se eu vou para Dubai na volta. Consultoria. Precisa. Perfeito. E Lu, qual que é o feedback dos clientes que recebem essa consultoria? A maioria volta a comprar, são vendas recorrentes, eles se sentem satisfeitos, como que funciona? Olha, graças a Deus, até hoje o feedback foi muito bom. Como a gente tem poucos clientes, então é uma estrutura enxuta, a gente foi conseguindo, como eu vou falar, educando nosso cliente, então ele já sabe da consultoria. Então, estou pensando em ir para tanto. Você faz a consultoria para mim? E aí eles já estão meio acostumados. E às vezes o mesmo cliente já comprou algumas vezes. Perfeito. E você tem alguma dica para os agentes que estão pensando em trabalhar
de forma parecida, cobrando pela consultoria, valorizando mais o trabalho da gente? Que dica que você dá para eles? Tá, eu acho que assim, não existe muita fórmula, porque o que é confortável para uma agência, o que é sucesso para uma agência, não necessariamente é para outra. Então, aqui eu estou falando pela Local Turismo, pela escolha que a gente fez de posicionamento, de atendimento. Então, isso encaixa muito bem para a gente. Pode ser que, às vezes, numa agência de grande porte ou de shopping, talvez seja mais difícil fazer essa questão da consultoria. Mas como dica para qualquer situação da agência, eu acho que o mais importante é a gente se valorizar. É a gente valorizar o nosso estudo, o nosso conhecimento. Tudo que a gente aprendeu, a gente há quantos anos, quanto de bagagem a gente tem. E que isso não é para ser colocado numa prateleira. Isso tem um diferencial. Então, no primeiro momento que a gente valoriza isso, a gente vai educar o nosso cliente a valorizar. Então, para a gente ir na contramão de brigar por preço, de disputar com a internet, porque tem o cliente de internet. Deixa o cliente de internet com a internet. Vamos focar no cliente que quer pagar pelo nosso serviço, que valoriza o nosso serviço. Então, mais ou menos é isso que eu penso como dica, não sei. E quanto mais as agências educarem o mercado nesse sentido... Sim, vai caber a nós, exatamente. Melhor vai se tornando esse processo de consultoria, mais agências poderão abraçar esse processo. Sim, porque imagina se, por exemplo, essa questão da consultoria fosse um procedimento normal nas agências de turismo. Então, a pessoa ia sentar lá, você ia falar e ela ia falar, quanto que é a sua consultoria? E já ia pagar a consultoria. Exato. Então, é um movimento que vai depender muito mais da nossa cadeia de maneira geral do que do cliente. A gente que vai ter que educá-lo. Sim, ela tem que sair da agência de viagem para o mercado. Exatamente. E em outros países existe. Você senta numa agência, você pergunta as informações e você levanta e eles vão te cobrar. Que deveria ser o processo que é o normal, infelizmente. Exato. Que acontece em qualquer outro tipo de mercado. Tudo. Você não vai no advogado, você paga consulta, vai no médico, o médico vai falar assim, olha, essa pinta não é nada, pode voltar para a praia e tomar sol. Mas você foi, pagou a consulta, exatamente, não paga barato. Então, essa a mensagem exata que a gente queria deixar com esse webinar. E agora a gente vai ver se tem as perguntas, né, que eu vou deixar para o final. Tá. Eu vou pegar aqui. Vamos ver o que as pessoas estão em dúvida. O Alan perguntou, com quanto tempo de empresa vocês começaram a cobrar pela consultoria? Com quanto tempo de empresa? Falou que a Local começou em 2005. Eu acho que foi com uns 10, a gente tem agência há 15 anos, eu acho que foi com uns 8 anos de empresa. Quase na metade da nossa vida atual. Não foi fácil, viu, gente? Foi uma decisão bem difícil, que deu muito medo. É que hoje a gente viu que acertou. E vários comentários chegaram para a gente de pessoas perguntando sobre o valor da consultoria e a forma de cobrança. Tá. Que você chegou a comentar que hoje é um valor fixo, independente da consultoria. Mas você pode passar o valor para a gente? Nossa, não tem problema. Pode falar. Bom, a gente cobra R$350 pela consultoria e a gente entende a consultoria como um produto. Então, assim, ela comprou, ela pagou, aí ela vai ter a opção de fechar o resto da viagem dela com a Local Turismo ou não, mas a consultoria, o roteiro, as dicas, vão ser entregues, tipo, num laço vermelho para ela. Então, a nossa ideia... Porque, às vezes, os 350, para alguns roteiros, a gente considera pouco, porque eles demandam muito estudo, e para outros, a gente considera muito. Então, a nossa ideia é fazer o preço de acordo com o roteiro, mas ainda não chegamos nisso. Hoje é 350. 350, perfeito. E o Eduardo perguntou, em que situações você deixa de cobrar a consultoria? Que foi o que você chegou a comentar, que é quando é uma venda pontual, que a pessoa já chegou preparada, eu quero uma hospedagem, uma passagem. Exatamente. Quando é uma coisa pontual, mesmo às vezes uma venda grande, mas a pessoa já vem assim, eu quero ir para a Itália, 3 dias em Roma, 2 em Veneza, 2 em Firenze, 3 em Siena. Quando é desse jeito que vem já só para eu pôr a data e fazer a cotação no sisteminha que todos nós temos, a gente não cobra.
Ou, por exemplo, às vezes um resort, só o aéreo e um hotel específico. Eu não cobro. Agora, quando vai demandar um estudo de roteiro que a gente vai montar, desenvolver, desenhar para a pessoa, a gente cobra. Perfeito. Mas o ideal é cobrar em tudo, mas não conseguimos ainda. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. A Jéssica perguntou, vocês fazem consultoria se o cliente quiser somente o receptivo? Na parte de receptivo? Olha, o receptivo faz muito tempo que a gente não está fazendo muito, porque a gente foi caindo nessa de emissivo, faz muita lua de mel, então faz muito tempo que a gente não faz o receptivo, mas caberia. É uma ideia. É uma ideia. Porque para você fazer uma cotação de receptivo, as pessoas falam, eu quero ônibus, tantas horas à disposição, indo para tal lugar, indo para cada hotel. É um estudo logístico gigante. Então, só para você conseguir montar uma cotação de receptivo, demanda muito estudo. Então, eu acredito que com certeza cabe. Então, Jéssica, se você trabalha com receptivo, pode cobrar. Pode cobrar consultoria. E o melhor, se todo mundo que trabalha com receptivo cobrar, o cliente vai entender que é cobrado. Exatamente. Então, depende mais da gente. Depende de vocês valorizarem o trabalho, né? E acreditar no nosso conhecimento, no nosso potencial. E a Tainá perguntou se houve queda de clientes que vocês já tinham por cobrar esse serviço de consultoria. Não. Acredita que não? Ai, que perfeito. É um cenário perfeito. Teve assim, é aquilo que eu falei. Porque você tem uma taxa de conversão. Então, você sempre tem clientes que fazem a cotação e não fecham. Mas, assim, em termos de faturamento da local, quando a gente começou a cobrar a consultoria, a gente cresceu, a gente não caiu. Perfeito. Então, pode ser que tenha caído o cliente, mas aumentou venda. Entendeu? Diminuiu um pouco a questão do tanto de pessoas que vocês atendem, mas filtram melhor. Exatamente. Aumentou nossa taxa de conversão. Então, a gente começou a vender mais. A Tereza perguntou, já tentamos aplicar a taxa descontando o valor quando o cliente emite a viagem. Algumas vezes deu certo. Vocês também descontam o valor quando o cliente efetiva a compra? Tá, num primeiro momento, porque eu entendo que é um processo e que é uma mudança de paradigma gigante de como nós, agentes, trabalhamos. Num primeiro momento, a gente descontava, sim, quando eles fechavam a viagem com a Local Turismo, a gente tirava essa taxa. Hoje, a gente entende que a consultoria é um produto diferente. Então, a gente não desconta. Independente do que ele fechar com a Local, ele vai pagar a consultoria. É a parte. É a parte. É um produto ali na prateleira. O que você faz? Emissão de aéreo, seguro, reserva de hotel, consultoria. Ótimo. Mais alguma questão? Foram só essas. Então, pessoal, vocês podem mandar mais questões para a gente sobre esse webinar, sobre qualquer conteúdo do blog da Monde, dos materiais educativos. Vou pedir para a Paula deixar nos comentários o e-mail do marketing, o blog e os materiais educativos. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível daqui a um tempo para que vocês possam assistir e compartilhar com outros agentes. E podem mandar dúvidas para a gente na fanpage da Monde. Vamos disponibilizar também o site da Local para que vocês acompanhem. E qualquer dúvida, qualquer dica de conteúdo, de tema que vocês queiram ver aqui nos webinars, a gente faz todo mês, por favor, encaminhe para a gente, que a gente vai estudar a possibilidade de disponibilizar para vocês, tá bom? Queria agradecer a Lu e as meninas, a Tatá e a Mari, aqui da Local. Elas estão aqui me dando apoio moral. Agradecer muito por vocês terem compartilhado esse conteúdo com os agentes. Eu tenho certeza que vai ser muito válido. Que bom. E foi ótimo, e com certeza agora vocês podem aplicar esse estilo de consultoria, começar esse processo de estudo dessa estratégia para valorizar o trabalho do agente, educar o mercado, que foi o que a gente passou aqui hoje. Tá? Lógico, e eu também me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Meu e-mail é luciana@localturismo.com.br, porque eu acho que a gente tem que se unir como agentes, não somos concorrentes, eu acho que tem mercado para todo mundo, e o que vocês precisarem, podem contar comigo. Muito obrigada, Lu, novamente. E lembrando
que vocês podem mandar as perguntas, então, no e-mail da Monde, no da Lu, e acompanhe a gente, as postagens do blog, os materiais educativos, que tem sempre conteúdo muito relevante para os agentes. A gente vai ficando por aqui, então. Boa tarde, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.